eu percebi que o longboarder, o cara que surfa na água, estava desassistido. Porque os skates longboards que se existiam até a nossa concepção eram mais estreitos, eram tábuas prensadas, eram tábuas compensadas, que de alguma maneira eram pranchas leves e muito flexíveis. E os seus eixos de 200 milímetros, eixos pequenos, não permitiam aquela transição como às vezes você acaba por me observar, às vezes lá no parque, fazendo aquelas curvas. E tudo isso eu detectei uma necessidade muito importante. Olha lá, mais um assunto fantástico e dessa vez é uma coisa que eu não domino, não sei nada, então eu vou com certeza aprender muita coisa nesse bate-papo aqui. Eu tô com o Moa e a gente vai conversar sobre surf e skate longboard. E aí, Moa, tudo bem? Fernando, muito boa tarde, muito obrigado aí pelo convite, na oportunidade da gente vir falar daquilo que eu mais amo, que é o longboard, só que vai misturar surf e skate ao mesmo tempo. Não, fantástico. Olha, primeiro eu queria te agradecer por você ter aceitado o meu convite, vindo até aqui e compartilhar um conteúdo super relevante para o pessoal que acompanha aqui o canal. Então, obrigado, viu? Não, a honra é toda minha de estar participando e podendo falar um pouquinho disso. Moa, para a gente começar nosso bate-papo, é melhor você ser uma pessoa equilibrada ou uma pessoa forte? Olha, uma boa pergunta, mas eu considero que o equilíbrio ainda é a função mais importante. Para a vida ou... Para tudo, para tudo. Eu acho que o caminho do equilíbrio hoje nos dá a certeza e a continuidade da manutenção. Às vezes, muita força, muita resistência, demasiado em vão. Cara, e eu tô perguntando isso, né? Até porque... Bom, a gente vira e mexe se encontra ali no Parque da Independência, ali na região do Museu do Ipiranga, porque eu faço caminhada lá todo dia, né? E aí vejo o Moa ou tá treinando ou tá dando aula para alguém, alguma coisa do tipo. E eu vejo também outras pessoas andando com longboard ou skate. E, cara, eu já fiz algumas vezes exercício de equilíbrio. E às vezes você vê uma pessoa se equilibrando lá, você não dá nada. Mas, cara, como cansa? Sim, sim. Olha, hoje, depois de alguns anos, né, a gente criou algumas métricas no nosso trabalho e nossa atividade hoje, em níveis iniciantes até avançados, gera um gasto calórico entre 500 a 700 calorias por 1 hora de simulação. Uau. Lembrando que eu faço todo um preparo, um trabalho de base, onde nós treinamos muito força, resistência e principalmente a questão do equilíbrio. Então, todo esse processo de manutenção do próprio... Que, na realidade, Fernando, é um desequilíbrio dentro do processo do equilíbrio. Porque a prancha, né, o simulador, está em deslocamento. Então, você tem que, dentro de todo esse processo, o desequilíbrio ele é certo. Então, você tem que criar cognições. De alguma maneira, eu faço essa brincadeira com os meus alunos que você está entrando numa nave e tem que ligar todos os instrumentos. E quais seriam todos esses instrumentos? Pé, joelho, cintura, abdômen, campo de visão, a escápula, o controle dos braços. Então, é uma verdadeira, digamos assim, sensorização do seu corpo dentro de um movimento, que a partir do momento que começa a repetir, que eu acho que é essa a máxima, né? A repetição faz marca até na pedra. Então, repetição, 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 o aluno começa a se sentir mais à vontade, e aí, dentro das nossas teorias, eu adotei 2 animais que fazem muita menção a todo o estilo que um longboard traz. A leveza de uma águia, bem como a sua agilidade e precisão, e a elegância de um gato, né? Então, quando o aluno começa a descolar, a decolar, eu falo que eu faço o processo da águia, que aí nós soltamos. E ao pouco, antes que ele se torne a águia, ele passa por todo o processo da leveza do gato, para que ele, de alguma maneira, consiga transcender esse movimento, ganhar a maturidade da consciência corporal, porque nada mais que isso. Memória muscular todos já temos, né? Pessoas às vezes confundem. Ah, não, porque já tem que ter memória muscular. Não, memória muscular você já tem desde que você andou. Você aprendeu a andar, já tem memória muscular. Entretanto, o que
desencadeia uma melhor condição é realmente a consciência corporal. E isso, os treinos, há toda uma metodologia que envolve esse conceito, né? Eu desenvolvi 7 módulos que são distribuídos de forma de 4 em 4 aulas, cada módulo. Então, a gente evolui com cada atleta ao seu momento, respeitando principalmente o seu fator segurança, né? Porque eu acho que nessa atividade a gente surfa a 5 centímetros dos corais de petróleo, né? Então, eu tenho que incidir muita segurança em toda atividade e, dependendo do aluno, se, por exemplo, pegamos uma manhã com todos os iniciantes, eu corro 3.000 metros durante uma aula com um aluno, depois da segunda aula mais 3.000 metros e a gente vai. E, na realidade, para mim isso é um prazer, né? Porque atribuir segurança, atribuir diversão, porque é uma pausa dentro de todo esse movimento que a cidade nos impõe, né? E a grande sacada é você poder trazer um pouquinho de aspectos de praia, surf dentro da própria cidade, né? Isso eu acho que é uma grande sacada. Acima de tudo, às vezes a gente nem tem atletas profissionais, são atletas iniciantes, já trabalhei com profissionais também, mas facilitar a vida daquele que quer surfar com mais precisão. Eu acho que é uma missão que eu me incumbi de tudo isso. E nesse processo todo, Fernando, a pandemia me trouxe um outro ofício, que foi a fabricação desses próprios equipamentos. Então, o ano de 2020 foi, de alguma maneira, uma grande revolução, onde eu já tinha comigo algumas coisas de sempre fazer minhas pranchas, de dar palpite na hora de desenhar e fazer o outline. E com a concepção da Moa Longboards, né, quando tudo começa, eu passo a fazer um trabalho que eu nem sabia que era tão prazeroso. E você passa a realizar sonhos, né, porque o camarada, ou a camarada, quando escolhe um equipamento conosco, às vezes, ou pode ser customizado, ou pode ser do nosso catálogo, mas, entretanto, é um sonho que você está realizando, porque muitas vezes eu percebo que essa questão do sonho de surfar é algo que todo mundo, de alguma maneira, teve quando pequeno. Não sei, o surf ele mexe muito com a cabeça da gente, né? Eu falo que o surf ele é tão influente que as bermudas ditam moda. Se você parar para pensar, tem bermuda de surf até na cadeia, né? O cara está lá preso com bermuda de surf. Então, a gente tem uma influência muito, muito grande. Então, quando eu penso nessa forma de trazer o surf para aquele que um dia, puxa, mas olha, ele está no asfalto, ele não está na água. Pode ser mais fácil, embora é o que parece, mas não é, mas com segurança, com acolhimento, tudo é possível. E as coisas começam a se transformar. E aí você passa a ver que, além de trabalhar com a madeira, você está trabalhando com um produto, né, responsável, com georreferenciamento. Entretanto, tem vida. Uhum. E uma parte de mim vai com essas pranchas, porque aí tem toda uma concepção, né? Nós passamos a produzi-las como se fossem as pranchas de surf, com fibra de vidro, resina. Os trucks não inventei a roda, né? Não estou aqui para inventar a roda, mas foi uma adaptação que uma antiga empresa deixou um mar azul no mercado. Eles acabaram por mudar de segmento e eu falei, opa, peraí, eu acho que temos uma grande oportunidade de difundir uma modalidade nova dentro da família do skate, que é o long surf skate. E aí, rapaz, fomos. 2020 começa essa história, a sala de shape, desafios, mexer com a resina, né? A gente brinca da Regina, porque nos primeiros momentos lidar com ela não era fácil. Já cheguei quase a chegar colado em casa de tanta bobagem que fizemos. Hoje não existe mais esses causos, né, do passado, mas tudo faz parte do amadurecimento. E assim, no ano de 2021, chego na Europa pela primeira vez com nossas pranchas através do convite de um grande atleta amigo meu, Eduardo Bagé. Ele, inclusive, não tem nem o que dizer, na época falou, Moa, traz isso aqui para cá porque o pessoal vai ficar maluco. E, na ocasião, fomos para a praia de Biarritz, paramos a parada.
tinha o castelo de Emílio Napoleão, a mulher do Napoleão, que ele construiu para ela, a coisa mais linda, à beira da praia, e um grupo de turistas ali a conhecer e pegar todas as informações do guia. E eu e Bagé e o filho dele andando lá fora, quando de repente todo o pessoal vendo as informações lá, vão para fora do castelo e passam a filmar-nos. Passam a ir atrás da gente, querer tirar fotos, e ali eu falava, nossa, que bacana e que interessante, né? Porque é o efeito NASA, como eu até tinha te falado. As pessoas, não, o que é isso? Vamos ver, deixa eu tirar uma foto, posso subir? E aí eu colocava. E a prancha, ela tem um comportamento muito instável. Ela bem molinha, sabe? Não é tão fácil, não é. E eu também não falava tão francês assim, nada, absolutamente nada de francês. E usava o inglês na época, eles não respondiam, mas estava tudo certo. Foi uma maravilha. Eu acho que essa questão da facilidade também, porque o que acontece? Quando o pessoal vê você andando, e eu pelo menos tenho essa impressão, e você faz isso com uma naturalidade que parece que isso assim, isso aí é fácil fazer isso aí, entendeu? Então, é como se a gente estivesse andando, entendeu? Sim, então, tipo sim, assim, o andar é uma coisa natural. Sim, então, sim. você vê a pessoa fazendo isso com uma naturalidade tão grande, que você fala assim, deixa eu subir lá na prancha também. Eu acho que às vezes o pessoal teve essa impressão também, Sim, que aí sim. falou, opa, peraí, não é tão fácil assim, não. Eu já recebi mensagens de pessoas que às vezes não me conhecem, né? E aí falam assim, mas isso tudo na água acontece? Eu falo, rapaz, eu não preciso provar nada para ninguém, mas tudo originou-se no mar, né? Com o advento da vida, as obrigações profissionais, acabei que na nossa época, digamos assim, né, Fernando? A gente pode até falar assim hoje, o surf não era uma atividade tão atrativa como é hoje. E nem profissional, talvez. Não que hoje eu seja, né, de forma alguma, mas com o advento, acho que a Olimpíada em 2016 teve um boom. O skatista virou celebridades, o surf ascendeu para o mundo mais uma vez. O mundo conheceu o surf por diversos momentos, né? Mas essa ascensão da Olimpíada realmente trouxe um novo status para essa, digamos assim, modalidade, e não só para o mercado, para o business, né? Então, o que antigamente, por exemplo, quando eu aprendi a surfar nos anos 90, não se existia treinamento, não se existia... Se você perguntasse para alguém na água como é que fazia, como é que faz para chegar ao bico da prancha, o cara nunca ia te falar. Pelo menos foi o que aconteceu nas nossas épocas, né? Então, hoje não, hoje tem um acolhimento, hoje você tem treino, hoje eu mesmo vou fazer clínicas agora no próximo dia 18 no Rio de Janeiro, reunindo grandes masters do longboard, trazendo, né, essa troca positiva de energia, de informação, de conhecimento, de vivência, que eu acho que a vivência não tira nada. O que você viveu jamais se apaga. Então, eu acredito muito nesse processo das experiências, e acredito também que, poxa, Fê, você está do lado de alguém mais experiente, por exemplo. Teremos lá Vitorino James, um dos grandes ícones do surf longboard nos anos 90, camarada com quase 60 anos, ou mais, eu acho, mas num grau de receptividade, de harmonia, de troca da experiência de vida dele como um grande logger. Então, eu acho que isso, para mim, é muito, muito importante, e, às vezes até mais que uma apostila, porque está na prática, está ali, está no tete a tete. Então, eu aposto muito nesse modelo de troca. E eu acredito que hoje a informação ela está para todos. E aquele que hoje consegue condensar, acolher e, de alguma maneira, trabalhar com verdade, né? Porque a gente sabe que tem muitas enganações aí, mas, entretanto, eu acho que as coisas fluem, né? Eu acho que nenhum esforço, seja ele aquele que seja de bom grado, com dedicação, com entrega, e não estou falando de grana, tá? De recompensa, não. Estou falando de valores mesmo, que são coisas que realmente nos trazem como pessoas melhores, e nesse processo de multiplicar conhecimento, que seja habilidades, é uma responsa, né, cara? Claro. Porque são vidas querendo realizar sonhos e, de alguma maneira,
tudo envolve uma única coisa, né? A ação, o respeito, a conexão com a pessoa ali e a confiança, porque a partir do momento que você se sente confiante, eu mesmo, às vezes as pessoas me perguntam, pô, mas como é que você fez aquilo? Eu falo, puta, eu não sei, eu tô tão confiante. Lógico, treinei bastante também, né? Essa questão dos treinos é algo que eu tenho muita responsabilidade, eu tenho uma disciplina de treino diária muito forte. Antes das minhas aulas eu sempre treino pelo menos meia hora, 1 hora, dependendo, às vezes eu perco um pouquinho o timing, eu acabo treinando sempre meia hora todos os dias, mas faço o trabalho de fortalecimento. Galera acima dos 40 tem que fazer musculação, tem que fortalecer, dar tônus, não para virar Mr. Olímpia, mas para dar qualidade de vida ao músculo, porque músculo é vida, né? Não falamos aqui no sentido de halterofilismo, sim, mas sim. de qualidade à carcaça que vamos carregar daqui para frente. E uma das nossas bandeiras é essa, né? De que os treinos não podem parar, não porque pode parar. A mente é traiçoeira. A mente às vezes não nos deixa, às vezes, seguir aquilo que a gente quer pelos medos, pelas inseguranças, a questão do tempo. A pessoa fala, o tempo é o tempo. Sim, o tempo é um dos bens maiores, mas o bem maior sem recursos para que você possa administrá-lo, e o recurso maior é a nossa saúde. Tempo por tempo, você vai ficar deitado numa cama e não vai poder fazer nada. Né? Então, eu acho que uma das nossas maiores bandeiras hoje é, independente se você é um super logger ou quer se tornar um super logger, tudo é possível, porque eu considero que, por exemplo, o fato de nunca ter vivido uma vida totalmente ligada ao mundo do profissional, do atleta, mas embora tenha muito respeito por todos, eu conquistei uma motricidade que, poxa, eu com muito respeito e humildade, eu não devo nada para ninguém, né? No sentido de saber fazer acontecer, de poder hoje multiplicar, porque eu considero que você... Nem sempre, por exemplo, o Pelé foi um técnico de futebol, né? Ele podia ser o melhor jogador do mundo, mas ele não acabou sendo técnico. Então a ideia não é ser o melhor do mundo. A ideia é ser o melhor para as pessoas, para poder, de alguma maneira, criar um link de conexão para melhor movimentação, para maior satisfação, para ficar mais realizado. Fantástico, porque você sabe o seu espaço. Exato. E o seu caminho. Então, peraí, eu tô aqui, né? Tô nesse raio aqui e é isso que eu vou proporcionar para as pessoas. Exato. Agora, Moa, sabe uma coisa que eu tenho dúvida, né? E até por não fazer parte desse meio todo, né? Que o quanto que as coisas se misturam, se interligam, porque assim, uma coisa é o skate, uma coisa é o longboard, outra coisa é o surf, né? Outra coisa é o surf, skate, longboard. Sim. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Não precisa, claro, não precisa aprofundar, né? Sim, que não vai virar uma tese de doutorado aqui pro pessoal. Mas a diferença, mesmo porque sei lá, vou pegar um cara aqui que eu assisti o documentário recentemente, que foi o Chorão. Né? E ele era apaixonado por skate. Total. Né? Só que também, às vezes quem gosta de skate também curte surf. Absoluto. São, digamos assim, o skate surgiu na necessidade dos dias flats. Ou seja, quando não tinha onda, o pessoal lá na Califórnia, nos primórdios, invadiam as mansões, tiravam os truques dos patins das meninas e dos rapazes na época para colocar nas tábuas rudimentares que eles serravam, às vezes até das portas, para fazer os primeiros skates. Então o skate ele surge dessa necessidade. E aí o que aconteceu? Com o boom do surf skate, que eram umas pranchinhas pequenininhas, que simulavam o quê? O surf do shortboard. Nessa evolução, como eu te falei, de pessoas oferecerem treinamento e tal, eu percebi que o longboarder, o cara que surfa na água, estava desassistido. Porque os skates longboards que se existiam até a nossa concepção eram mais estreitos, eram tábuas prensadas, eram tábuas compensadas, que de alguma maneira eram pranchas leves e muito flexíveis. E os seus eixos de 200 milímetros, eixos pequenos, não permitiam aquela transição, como às vezes você acaba por me observar, às vezes lá no parque, fazendo aquelas curvas. E tudo isso eu detectei uma necessidade muito importante. Então, respondendo a primeira parte, a primeira grande diferença onde há toda essa conexão é que os nossos skates eles são
Os simuladores, os long surf skates, são em escala e proporção às pranchas de surf. Então, a mesma base que o longboarder, que o surfista vai utilizar no meu skate, ele vai aplicar na prancha dele da água. O mesmo processo, ou seja, a mesma área de trabalho que ele vai simular no asfalto é a mesma área de trabalho que ele vai ter na água. Começa aí a grande similaridade. Outra grande conexão é esse eixo de 380 milímetros, esse truck, que ele possui molas de compressão que acabam por gerar um balanço, que no processo de tração, a qual as rodinhas são submetidas, acaba tendo um efeito muito simulatório ao processo laminar, que é o que a prancha é submetida sobre a água. E daí começam as grandes, digamos assim, vantagens e diferenciais do nosso equipamento, porque além dele trabalhar numa escala e proporção, ele é feito sob medida, de acordo com a envergadura de cada atleta, e também proporciona um sistema de viragem muito semelhante ao comportamento de uma quilha na água. Puta, mas você está no asfalto, como é que você está falando isso? Cara, eu estou te garantindo isso, ele se comporta como uma quilha na água. Ou seja, os trucks tradicionais, eles geralmente sempre acabam por ter a virada na frente. E o nosso, ele acaba aqui por virar atrás. Então, ele vira tanto atrás quanto à frente. Se tu, às vezes, reparar em algumas fotos que eu tenho, o truque tem uma hora que ele está totalmente virado para dentro, interno, e o da frente virado externo. Ou seja, 180 graus interno e 180 graus externos. Então, ele tem um grande diferencial que é proporcionar essa sensação. E existe uma outra coisa, Fernando, até hoje, não teve um que não subiu em cima da nossa prancha e não sorriu. Que loucura. Impossível não sorrir. Esse é um desafio que eu lanço para todo mundo. Olha, seja o que for, você vai rir porque achou engraçado, você vai rir porque adorou, você vai rir por alguma forma, porque a felicidade que ele nos traz, para mim, hoje, vou te ser muito franco, ainda mais algumas ondas que às vezes não... Hoje descer para a praia não tá fácil, né? Tá tão caro. Eu às vezes prefiro surfar no asfalto, pela regularidade, pela qualidade. Pegamos aquela ladeira maravilhosa sozinho todas as manhãs, né? Então às vezes eu prefiro ficar aqui, porque é muito mais efetivo a questão do treino para mim. Ô Mo, e você falando de surf... Eu lembro que... Bom, você entrou aqui, a gente começou falando de comandos em ação, videogame, umas coisas assim mais da nossa época, né? E aí eu lembro de, às vezes, alguns filmes que passavam na sessão da tarde. E tinha um filme que era de surf, cara. Alegrias de Verão. Eu não sei se é esse, eu vou te contar mais ou menos como é que é a história e você com certeza vai saber. Às vezes é esse, eu não sei. Que era um cara que ele saía ali da cidade dele e ele ia surfar, se eu não me engano, no Havaí, eu não sei. Não, esse é o Surf no Havaí. Que eu acho que no SBT, né? Tinha o Tartaruga. Aí, eu não sei se tinha Tartaruga, mas aí era o seguinte, o cara ele começa a surfar e... O cara, na verdade, ele sabia, mas não sabia surfar. Sim. E aí tinha um cara que morava sozinho, todo afastado ali, e os caras falavam, aquele cara é o cara do surf. É o fera. E aí ele vai lá, ele consegue convencer o cara a treinar ele. Porque ele tinha uma competição e tal, não sei o quê. E aí ele vai lá e pega a prancha mais top. O cara, não, você não vai pegar essa aí. Você vai pegar o long primeiro, que era o maiorzão, mais pesado de todos. Depois você aprende nesse... E aí ele vai trocando de prancha. Eu não sei se você lembra qual que é esse filme ou não. Surf no Havaí. Esse filme passava no SBT, acho que pelo menos uma vez por mês, né? Cara, eu gostava. Eu achava muito legal esse... Era um alemãozinho, né? Que no final acabava surpreendendo todo mundo. Hoje esse alemãozinho, chamado Laird Hamilton, um dos maiores watermans do mundo. Cara, referência. Que loucura. Eu sou encantado pela trajetória e vida dele. E esse filme foi emblemático. Esse filme é talvez uma das grandes sessões da tarde que nós assistimos. Total. Entretanto, esse processo a qual ele foi submetido, de começar com a prancha grande e ir migrando, é uma das possibilidades que o surf oferece. Entretanto, eu como sou de uma escola de longboard clássico, a gente para no longboard mesmo. E eu, quanto maior a prancha, melhor. Lógico, a prancha ideal, a prancha bem feita, mas, por exemplo, os longboarders, eles sempre vão surfar com pranchas 9 pés até 13 pés. Eu já tenho até um grande amigo, né, Carbone, fez uma 13 pés. Eu tenho uma 11 minha particular. Entretanto, eu acredito que o surf não tem limites.
Tem atletas de alta performance, como os atletas olímpicos, que surfam com pranchas 5.0, 5.2. Isso corresponde a aproximadamente prancha de 1,60 m, 1,70 m. São pranchinhas muito pequenas, mas muito pequenas. Eu, particularmente, gosto das acima de 2,75, né? Então, como logger e bem praticante da escola clássica, a gente gosta da prancha pesada. Tem até um outro slogan, né? Que é a prancha pesada, vida leve. Né? Então, a gente gosta das pranchas um pouco mais parrudas, para que o surf tenha aquela linha mais clássica mesmo, né? Que é um pouco mais smooth effect. O Juscelino mandou aqui, que é, pai? O Tudo por um Sonho? Eu acho que é essa daí. Mas esse filme é recente, Tudo por um Sonho é 2012. Os outros, esse aí, outro é bem mais antigo. Esse é dos anos 80. Surf no Havaí, se não me falha a memória, o nome brasileiro que falava aqui. 1987, isso mesmo. Surf no Havaí. Surf no Havaí. É isso aí, tanto que ele... É esse aqui, ó. Tanto que ele apanha dos locais lá, porque ele começa a namorar uma mina de lá e tal, e dá uma treta. Mas esse filme é fantástico. Ele é bom, esse filme é muito bom. Ô Mo, agora pra gente fechar, nosso papo tá muito bom. Você tem muito conteúdo pra compartilhar, cara. E isso é uma coisa assim, que a gente vai falando, né, cara? Não tem fim. Que você prefere, água ou asfalto? Olha, alguns momentos, principalmente do verão, eu prefiro asfalto, porque as ondas não ajudam muito. Mas todo esse dinamismo e tudo isso foi para facilitar o meu surf. E num segundo momento, passou a facilitar a vida de outras pessoas. E quando eu fui ver, eu perdi o controle. Fantástico. Moa, para o pessoal que está acompanhando aqui nossa entrevista, nosso bate-papo, como é que eles podem fazer para te acompanhar nas redes sociais? @moalongboarder. Depois tem @escola_de_longboard_clássico. Escola de Longboard Clássico. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço muito. Compartilhar um conteúdo super relevante pro pessoal que acompanha aqui o canal. Obrigado. Muito obrigado. Quero só deixar um grande abraço aí pro meu primo Dojão. Quero deixar também um grande abraço pro nosso mestre Faganello, que também é um camarada que fez essa ligação aqui para nós também estarmos cá. E também um grande beijo para minha esposa, que sem ela nada seria possível também. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. E olha, você que nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e olha, acompanhar o Moa aí em todas as redes sociais que ele deixou aqui. Eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau. Valeu, Moa. Abraço.